Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, da que tomou posse e da cessante, Excelentíssimas Senhoras Vereadoras e Vereadores, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal, gostaria de incluir os Excelentíssimas e Excelentíssimos Senhores Presidentes da Junta de Freguesia agora eleitos, Excelentíssimas Senhoras e Senhores convidados, minhas caras e meus caros concidadãos aqui presentes. Em primeiro lugar, permitam-me, na pessoa da doutora Ana Aleixo, um profundo agradecimento a todas e todos aqueles que, durante os últimos 4 anos, exerceram nos diferentes órgãos autárquicos o mandato que lhes foi conferido e confiado pelos odmirenses. Foram membros da Assembleia Municipal, foram membros eleitos nas Assembleias de Freguesia, foram membros eleitos do Executivo Municipal. Sou-lhes mesmo profundamente agradecido porque esse exercício do mandato ao serviço de todas e todos é o mais nobre de todos os serviços. Digam o que disserem sobre as mulheres e os homens que todos os dias têm de tomar decisões pelo bem de todas e todos. Aquilo de que sou testemunha é, de facto, que estas mulheres e estes homens têm entrega, têm coragem, têm empatia, têm a disponibilidade dia e noite para que todas e todos vivam melhor em cada lugar, cada aldeia, cada vila do nosso concelho. Para todas e todos eles, sejam os que continuam, sejam os que terminam aqui o seu mandato, mas que eu sei bem que vão levar no coração e na alma aquilo que foi o exercício de funções autárquicas e que tanto os transformou e mudou. E vão levar isso para sempre, este facto de terem tido esta missão autárquica tão importante. Penso na Ana, mas penso na Isabel, penso no Sr. Manel, penso em muitos daqueles que exerceram este mandato último e sei o quanto levam na sua alma e no seu coração e aquilo que os mudou. Para todos eles, a minha gratidão e a minha salva de palmas sincera. Uma segunda palavra de profundo agradecimento para todas e todos os odmirenses que no dia 12 de outubro exerceram o seu direito de voto. É de facto uma honra e uma responsabilidade à qual não devemos fugir. Estarmos aqui todos prontos para exercer o nosso mandato, assumir o mandato para o qual fomos eleitos e em resultado, porque ele de facto é em resultado de um processo democrático onde a possibilidade de participação e liberdade de escolha esteve presente em cada lugar do nosso concelho. Uma terceira palavra de agradecimento e de reconhecimento também para todas e todos os funcionários municipais, funcionários das Assembleias de Freguesia, das Forças de Segurança e de todas e demais entidades que participaram com empenho, com bom senso e com disponibilidade democrática e que assim permitiram que este ato eleitoral decorresse com a dignidade e transparência que o ato merece, aliás, que o ato exige. A todas elas e eles, o meu muito obrigado por aquilo que fizeram por este ato. Minhas senhoras e meus senhores, há 4 anos afirmei aqui que o legado dos anteriores 4 presidentes de Câmara era o meu guião e inspiração para a governação que então nos propunhamos coletivamente executar. Reafirmo hoje esse meu propósito porque sei bem que o trabalho autárquico é um longo e continuado serviço público que não começa do zero e não termina no 100. Quem se propõe a acrescentar ao que foi feito tem de ter a humildade de encarar a sua tarefa dessa forma. Cada uma das nossas decisões não é mais do que a vontade de que cada dia todas e todos vivam melhor, de que existam mais e melhores oportunidades de emprego e de que exista mais justiça e mais liberdade para todas as pessoas. Foram 4 anos, de facto, em que finalmente se resolveram processos muito difíceis, mas que significam mudanças fortes na vida de milhares de pessoas. Exemplo disso foi todo o processo do loteamento de cruzamento do Almograve, onde já temos assinaturas em escrituras feitas, finalmente, a aprovação do plano de urbanização da área de fracionamento ilegal da propriedade rústica a norte de Vila Nova de Mil Fontes, onde também já concluímos a primeira fase com a apresentação da proposta para discussão pública da Unidade 18, ou seja, de boa parte do Galeado, e a conclusão também da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal, que reiniciamos em 2022 e que será em breve submetida para discussão pública. Concretizámos obras que vinham do anterior quadro comunitário e lançámos todas as grandes obras inscritas no quadro comunitário Alentejo 2030. Fechando assim, pensamos nós,
um ciclo de grandes investimentos em infraestruturas públicas que agora contamos que, de facto, elas venham a ser absolutamente estruturantes nesta fase de desenvolvimento do nosso concelho. É verdade que também abrimos um novo ciclo de investimentos públicos na habitação, na manutenção de equipamentos, de espaços públicos e na rede viária municipal. Na habitação disponibilizamos património público, algum que era municipal, que não estava a ser usado como habitação. Adquirimos novas casas, é verdade, até foi bastante polémica esta ação do município no mercado e colocámos a concursos vários lotes municipais. Sim, criámos mesmo muitas soluções de habitação neste mandato e quero reafirmar aqui o nosso compromisso para com as políticas de habitação como um direito e logo assumir junto de vós que não descansaremos mesmo com as limitações que nos colocam e que são várias, nomeadamente questões orçamentais. Não descansaremos enquanto famílias que neste concelho se queiram constituir ou crescer não o possam fazer por via da dificuldade de acesso à habitação. Contamos com todos nesta missão, que afinal também é ela de todos nós. É verdade que durante este mandato também reorganizamos completamente a estrutura da Câmara Municipal e mesmo assim conseguimos absorver um conjunto de novas competências. Estou-me a lembrar da área de educação, na área social, até nos portinhos de pesca, que parece uma coisa de sumenos, mas que é muito relevante. E mesmo assim também conseguimos implementar a submissão online de processos urbanísticos, permitindo assim encurtar os prazos de análise e de resposta destes processos. Foi, nesse propósito, até, eu diria, um mandato difícil, em que tivemos que conjugar, de facto, aquilo que foi o ganho de novas competências e uma reestruturação profunda daquilo que era o funcionamento da Câmara Municipal de Odmira. Acreditamos que apenas com melhores serviços e com trabalhadores envolvidos e motivados podemos prestar uma melhor resposta à comunidade. E é por isso que vamos continuar, de facto, a investir nos nossos serviços enquanto resposta essencial no concelho com as características geográficas e socioeconómicas como é o nosso concelho. Esta é uma questão que nós temos vindo a imprimir, ou seja, cada funcionário municipal tem que ter a honra, de facto, de trabalhar naquela que é a instituição mais significativa do nosso concelho, que mais coisas, de facto, faz, consegue realizar. E, portanto, é, de facto, uma honra, um privilégio e deve ser assim que todos devemos encarar o nosso serviço enquanto funcionários, enquanto dirigentes da autarquia. É estarmos ao serviço de todos e de todas, é sermos nós os principais e primeiros responsáveis pelas transformações que queremos, de facto, no nosso território. Também aqui, na manutenção de equipamentos, investimos muito nas nossas escolas, nos nossos espaços esportivos, nos nossos espaços culturais, nos espaços municipais, com também, aqui internamente, com a melhoria funcional de vários edifícios de serviços, alguns deles que não estavam em condições de funcionar, a implementação de 2 espaços cantina para as refeições dos trabalhadores, a aquisição de novas viaturas e equipamentos e iniciámos aqui um processo a que chamamos Complexo Operacional Municipal do Bem Parece, com a construção de um primeiro pavilhão, mas é ali, sim, que vamos criar muitas e melhores condições para que, de facto, toda a operação municipal seja mais fácil, seja mais rápida e seja mesmo mais eficiente. Em termos de rede viária, importa relembrar, porque eu não vou dizer o nome das estradas, mas, na verdade, porque sei que daqui a algum tempo que vamos ter que relembrar, porque já ninguém se lembra. Ninguém se lembra do que era a estrada de acesso a Santo Eutónio, ali dos Celeiros até Santo Eutónio. Ninguém se lembra sequer que ela foi, de facto, arranjada neste mandato, mas essa é uma realidade como muitas outras. Mas nós fizemos, de facto, um investimento forte, porque, por fim, chegámos mesmo e definitivamente à conclusão que não iriam haver mais fundos comunitários para a rede viária. E, por isso, o que fizemos foi, de facto, um empréstimo para podermos recuperar boa parte daquilo que é a nossa rede viária. Lançámos algumas obras, já fizemos algumas e outras estão a iniciar-se agora, neste momento. Portanto, aquilo que quisemos foi requalificar e qualificar as nossas estradas municipais e também concretizamos 2 concursos de pavimentação de ruas das nossas vilas e aldeias e eu diria que intervimos em todos os aglomerados de todas as nossas freguesias. Minhas senhoras e meus senhores, neste mandato que agora iniciamos, continuaremos, de facto, a aprofundar a nossa aposta numa sociedade mais justa e solidária, a dar passos de concretização da nossa visão territorial que assenta numa estrutura polinucleada do território, que permite, assim, pensarmos em serviços mais próximos das pessoas e a aprofundar a articulação dos planos de atividades, dos planos financeiros plurianuais da Câmara Municipal
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É assim que pensamos que podemos encarar uma lógica de linguagem comum entre a Odmira e o mundo e pensarmos não só como avaliar aquilo que são e é o nosso desempenho, mas também avaliarmos aquilo que é o desempenho da Odmira e o contributo que dá para uma vida melhor em todo o lado. São estas três grandes transversalidades que alinham a continuidade do outro mandato para este, e é assim que nós vemos. Alinham a forma como vamos tomando opções ao longo dos anos, pois significa como pensamos e queremos construir a nossa comunidade, significa a visão que temos em termos de ordenamento do nosso Conselho e significam a forma como queremos avaliar com propósito o que fazemos, bem como a forma como queremos que a Odmira tenha uma linguagem comum com e para o mundo. O próximo mandato tem opções estratégicas das quais vos quero falar, mas tem duas dimensões de investimento às quais não podemos de maneira nenhuma escapar. Nos últimos mandatos, fomos capazes de realizar, e até diria desde o António Camilo, fomos capazes de realizar investimentos e de aprovar planos que se constituem como fortes oportunidades de transformação positiva no nosso Conselho. Falo muito concretamente nas requalificações urbanas dos nossos principais aglomerados. E agora estamos na fase de requalificação urbana de Santo António. Essa requalificação urbana dos nossos principais aglomerados e a aprovação do plano de urbanização da AFIPRE, ou seja, da Área de Fracionamento Ilegal de Propriedade Rústica, em Mil Fontes, são a base para um trabalho que absorverá boa parte significativa dos recursos municipais, mas cumprir este investimento é também uma das mais relevantes oportunidades para garantirmos o futuro do nosso Conselho. Ou seja, cumprirmos aquilo que é o plano de urbanização da AFIPRE e reanimarmos, aproveitarmos as revitalizações e as requalificações que foram feitas nestes aglomerados para reintroduzirmos animação, reintroduzirmos atividade económica nestes aglomerados. Esse é, de facto, um trabalho que agora temos, de facto, que fazer. Na primeira linha da nossa estratégia está a necessidade de estruturarmos uma resposta para o principal desafio da Odmira. E ele, desde sempre, que foi encarado assim, desde o início do nosso anterior mandato. O principal e o maior desafio da Odmira. Mas a nossa resposta é simples e tem por base o nosso princípio humanista de contribuirmos para uma sociedade mais justa e solidária. Iremos enfrentar este desafio do lado da construção de respostas de que todas as pessoas precisam. E essas respostas passam por garantir mais e melhor acesso a 4 áreas centrais na promoção da nossa qualidade de vida, a saber, habitação, educação, saúde e mobilidade. Na habitação temos de fazer tudo para que os odmirenses, cada um à sua medida, tenha acesso a uma solução de habitação digna. As ações principais passam por aumentarmos a oferta de habitação pública para residência permanente e também para profissionais públicos deslocados. Passam também por incentivos ao setor privado na construção e disponibilização de fogos para a habitação permanente a preços ou rendas acessíveis. Para além disso, iremos explorar medidas como o setor cooperativo, de habitação e ou alargar as medidas de apoio ao arrendamento e incentivo a que mais fogos fiquem disponíveis para arrendamento acessível, mas arrendamento de médio e longo prazo. Eventualmente, e se todos pensarmos que neste mandato abriram 244 novos alojamentos locais, pensaremos sempre que o privado fez um esforço de garantir 244 habitações que não as são. E essa é uma questão que importa termos em conta no futuro. Na educação temos que investir mais na qualidade dos espaços e programas no sentido de responder com qualidade às necessidades específicas de cada aluno, é construir uma escola que é para todos, mas também para cada um, para que nenhuma mãe também e nenhum pai seja impedido de trabalhar porque não tem lugar para o seu filho numa creche ou no pré-escolar. Neste domínio importa objetivamente lançar e executar as obras de requalificação das escolas prioritárias, secundária, Damião e Santo António, mas também apoiar a criação de 150 novos lugares em creche, aumentar a resposta de jardim de infância, explorar a possibilidade de criação de uma rede de hubs em espaços de território de menor densidade populacional e estruturar programa de educação não formal que valorize os saberes e os diferentes modelos de ensino-aprendizagem. Cabe aqui dizer que também o ensino profissional precisa de encontrar, de facto, em Odmira, um espaço de promoção e de divulgação, tendo em conta a sua muita importância no nosso Conselho. Na saúde, neste mandato, importa investir nas soluções inovadoras,
para que todos tenhamos mais proximidade e mais e melhores cuidados de saúde em Odmira. O exemplo das 7 novas consultas externas pré-hospitalares que conseguimos este mandato é a inspiração que queremos reforçar para o futuro, garantindo melhores equipamentos, mais profissionais de saúde e a articulação de ações com centros de produção de conhecimento que permitam inovação, proximidade e objetividade nos cuidados de saúde para todos os odmirenses. O mandato de 25-29 deve representar nesta área a abertura do novo Polo de Saúde de Vila Nova de Mil Fontes, a concretização das obras de ampliação dos polos de saúde de Santo António do Almograve, a abertura do novo serviço de urgências básicas em Odmira e o início, queremos muito nós, da qualificação do Centro de Saúde de Odmira. Em termos de mobilidade, queremos construir para garantir, em parceria com todos os agentes do território, modelo de transportes coletivos que permitam de forma integrada o acesso prioritário ao trabalho, aos serviços públicos e privados, aos serviços intermodais, como o comboio, e a atividades naturalmente sociais na área da cultura, desporto e ação social propriamente dita. Em termos objetivos, neste domínio, pretendemos concretizar, projetando soluções de mobilidade rodoviária que, mesmo não sendo da responsabilidade de execução do município, esse projeto possa permitir que tenhamos, pelo menos, ferramentas e argumentos para pressionar o Governo a que os execute. E aí é importante referir que importa termos, de facto, um projeto para aquilo que possa ser uma segunda travessia rodoviária do Rio Mira em Odmira, e também tentarmos estruturar aquilo que podem ser ligações de Odmira ao exterior, pensando muito naquilo que pode ser uma melhor utilização da Nacional 120, que atravessa Odmira longitudinalmente, e a Nacional 393, que nos aproxima de Sines, ou a 263, que nos aproxima da A2. E do Ourique, como está aqui presente o Sr. Presidente da Câmara. Portanto, vamos continuar nessa proposta. Essa é uma questão que nós queremos. É verdade que vai ter que haver investimento da nossa parte, mas pensamos que esta pode ser uma ferramenta interessante para podermos ter argumentos de futuro, de reivindicar aquilo que tem sido sempre, e desde sempre, aliás, um problema no nosso concelho. Lembrar que no final do anterior século havia uma proposta de IC4 que era, na verdade, uma linha de comboio, que depois se veio a transformar em nada. Portanto, beneficiar ruas, estradas, caminhos municipais, valorizar os espaços urbanos em termos rodoviários, com mais estacionamento, mais terminais de carregamento elétrico e mais soluções de mobilidade suave, é aquilo que nos propomos. Minhas senhoras e meus senhores, neste mandato teremos 3 pilares estratégicos, para além do acesso a esses 4 serviços que pensamos são importantes no futuro. Definimos 3 pilares estratégicos. O desenvolvimento, mas um desenvolvimento promotor de emprego, de empresas consistentes e onde a inovação seja fator de criação de riqueza distribuível com equidade. A qualidade dos serviços, dos equipamentos e dos espaços públicos e uma cidadania que estimule uma participação informada, comprometida com a sustentabilidade do território e que seja exercida em liberdade e com justiça. Queremos um desenvolvimento que seja gerador de emprego justo, de novas empresas e que tenha suporte a empresas existentes ou novas, consistentes, onde a inovação seja fator de criação de riqueza e de aumento do salário médio dos odmirenses. Neste sentido, queremos centrar no conceito da diversidade e na criação da Academia de Artes e Ciências do Concelho de Odmira, um motor para um concelho mais competitivo e diferenciável, seja em termos de produtos no mercado, seja em termos de notoriedade territorial. Vamos continuar a investir na produção de conhecimento aplicado para termos mais empresas inovadoras. Queremos ter mais empresas que, a partir da nossa base de produtos, se incrementem na indústria transformadora. Queremos mais rendimento e riqueza por unidade produzida e, para isso, queremos mais fileiras completas. Queremos uma nova proximidade com as nossas empresas e reforçar o nosso compromisso com a Odmira, mesmo dessas empresas que o reforcem. Queremos rever ferramentas que promovam o investimento empresarial em inovação e competitividade e queremos mais espaços para acolhimento de empresas. Na qualidade, precisamos de continuar a virar o investimento de mais equipamentos e mais infraestruturas para um investimento em melhores equipamentos, em melhores espaços públicos. Precisamos de melhores espaços verdes urbanos, precisamos de uma melhor limpeza urbana, precisamos de melhores estradas, melhores ruas, melhores passeios e precisamos de melhores equipamentos desportivos e culturais. Para conseguirmos concretizar este pilar, pretendemos reestruturar e reforçar os contratos e os acordos de transferências de competências para as juntas de freguesia, bem como estruturar
todo o trabalho de capacitação destas mesmas juntas de freguesia. Objetivamente, neste pilar, pretendemos criar um modelo de resposta integrada ao município, que reduza os tempos de resposta em todas as dimensões do serviço do município, e este é, de facto, um dos nossos grandes desafios, é uma resposta objetiva, integrada, para que cada município que contacta a Câmara Municipal obtenha a resposta que pretende, a partir de um único e mesmo ponto de contacto. Implementar o Observatório Local das Políticas Públicas, porque importa mais do que sermos treinadores de bancada, no sentido de que aquilo que implementamos deve ter tido efeito. A nossa ideia é, objetivamente, medir aquilo que são os efeitos das políticas públicas e também, com isso, sermos transparentes para todas e todos os cidadãos do nosso concelho. E também queremos implementar um conjunto de medidas de valorização dos nossos recursos humanos. Em termos de serviços, queremos melhorar os indicadores de serviços nas águas de abastecimento, saneamento e recolha de resíduos. Queremos melhorar os indicadores de satisfação em termos de qualidade de vida urbana, e é aqui que nós também vamos investir muito naquilo que é a percepção das pessoas sobre o seu bem-estar e sobre o dia-a-dia. Se calhar é preciso medir primeiro aquilo que é o nível de satisfação atual, e com essa ferramenta sermos capazes de dirigir e direcionar os nossos investimentos e, a partir daí, irmos medindo o que melhor vamos conseguindo nesse domínio. Queremos concretizar, pelo menos, mais 2 etapas do complexo operacional municipal do Bem Parece e concretizar também, durante este mandato, o novo arquivo municipal, que nos vai permitir libertar um conjunto de outros locais que têm, naturalmente, no futuro, outras utilizações. Queremos e vamos apostar numa cidadania que estimule a participação informada, comprometida com a sustentabilidade do território e que seja exercida em liberdade e com justiça. Queremos trabalhar muito no envolvimento dos jovens, especificamente, mas também de todas as pessoas, nas decisões que lhes afetam o dia-a-dia. Importa trabalhar o exercício de uma cidadania ativa e informada em todos os lugares da nossa vida real. E para este desafio, contamos muito com a Assembleia Municipal, como órgão municipal que deve liderar esta missão de promover o debate político e a literacia política. Minhas senhoras e meus senhores, há 4 anos fiz aqui, neste mesmo lugar, o meu primeiro discurso de tomada de posse como Presidente da Câmara Municipal de Odmira. Citei 3 pensadores, 3 homens com os quais me identifico e muito, e hoje ainda não fiz nenhuma citação. Falei do que fizemos e do que queremos fazer, falei da estratégia, de formas de ver o futuro e de como queremos que a Odmira se posicione neste mundo perigoso e instável em que vivemos. Por causa dessa evidência, gostava de relembrar apenas uma das situações, neste caso a de Jorge Sampaio, onde ele refere que não sei como será o mundo daqui a 5 ou 10 anos, mas espero que possa olhar para trás e perceber que conseguimos preservar os valores da democracia, dos direitos, da liberdade e da tolerância em que acreditamos. Também eu gostaria de o poder fazer e sentir. É também por isso que sinto que a nossa maior responsabilidade nestes tempos, em que temos a oportunidade de dar o exemplo governando com todos e para todos, é garantir que as gerações de hoje tenham a confiança no seu próprio futuro. O medo de não termos futuro é gerador de incompreensão, de intolerância ao outro, e por isso mesmo é gerador de frustração e ódio. A frustração e ódio são os 2 sentimentos que minam atualmente a nossa sociedade de hoje e é isso que não podemos deixar crescer. Acreditar que temos um futuro coletivo é o caminho mais promissor para que a sociedade solidária e justa persista. Como Presidente de Câmara eu sei bem, que essa é a minha mais nobre tarefa. Fazer acreditar, dar esperança e futuro. Com pensamento, mas acima de tudo com ações, estando disponível para ouvir cada um, mas também para decidir para todos, estando disponível para lutar por Odmira, mas nos temas em que sinto que todas as pessoas estão comigo. Esta é uma tarefa de responsabilidade que assumo, mas sei bem que não a conseguirei concretizar sozinho. É importante que cada um de vós, cada um dos eleitos para cada um dos órgãos municipais, sejam dos defensores desta sociedade solidária e justa. Os nossos filhos precisam que sejamos nós a cumprir essa sociedade para que eles acreditem também. Para que eles tenham futuro, nós temos que lhes dar esse futuro. E temos mesmo que ser nós, aliás, cada um de nós, a decidir que futuro queremos dar aos nossos filhos. Acima de tudo,
tem de ser este o nosso compromisso. Para além da estabilidade, da continuidade e governabilidade, o Odmira precisa que façamos e aqui arrisquemos mesmo fazer melhor. É para isso que fomos eleitos e é isso que iremos fazer. Viva Odmira, viva Portugal, viva todos nós. Muito obrigado.